Boa noite a todos e a todas, novamente. Hoje é a última palestra do nosso encontro e quem vai encerrar o encontro é a Eduarda. E já aproveito para agradecer a ela por ter aceitado o nosso convite e dizer para você ficar à vontade e iniciar quando quiser, tá? Ok, muito obrigada pela apresentação, Jéssica. Vocês me ouvem bem? Tá. Sim. Eu vou voltar aqui, então, para começar a apresentação. Vou voltar para os slides e, bem, eu começo, claro, agradecendo novamente pela oportunidade de conversar um pouco com vocês a respeito da minha pesquisa. Parabenizo e agradeço também a todas pela organização do evento. É muito importante a gente estabelecer e fortalecer redes, e foi muito interessante ver, apesar de não ter podido ver todas as apresentações, o que outras mulheres estão pesquisando nas pós-graduações de filosofia. Então, tem sido um prazer acompanhar o evento e para mim é um privilégio poder encerrá-lo. Eu vou falar para vocês hoje sobre uma teoria de filosofia, em filosofia da linguagem contemporânea, chamada de referencialismo crítico, e vou tentar fazer isso em 30 minutos, apesar do desafio, já que eu vou precisar introduzir uma série de termos, apresentar uma terminologia, mas eu vou fazer o meu melhor esforço. Então, o título do trabalho é o Referencialismo Crítico e as Situações de Fala com Escassez de Informação. E esse é o mapa da minha apresentação, um outline. Eu vou começar tratando da noção de conteúdo semântico na tradição da semântica varicondicional. Esse primeiro tópico vai estar dividido em 3 subtópicos. O primeiro deles sobre a noção intuitiva de conteúdo ou do que é dito. O segundo sobre modos de designação, especificamente acerca de termos singulares. Na terceira subseção eu vou apresentar algumas objeções clássicas a essa concepção, para a partir daí introduzir o referencialismo crítico, que eu vou apresentar como uma teoria tripartite, que tem tanto uma parte negativa, uma crítica, quanto se propõe a ser uma defesa, uma antecipação de defesa do referencialismo perante as críticas que, em geral, são apresentadas pelos seus adversários mais clássicos, os descritivistas de um lado e os predicativistas de outro. E uma última parte que seria a porção, o componente propriamente positivo da teoria. E eu vou terminar discutindo uma aplicação possível, que é para lidar com as situações com escassez informacional, que é algo que eu venho desenvolvendo, mas que avança lentamente. E talvez, e claro, eu vou também apresentar algumas outras aplicações que podem ser discutidas no tempo que ficar para perguntas. Bem, então eu vou começar com um histórico, um apanhado da teoria da semântica varicondicional, em linhas muito gerais, então vou adotar uma perspectiva, digamos, generalista, apresentando, então, o que é a nova teoria da referência, né? Essa é uma teoria norte-americana, mais especificamente californiana, que surgiu a partir dos anos 80 e que, segue em desenvolvimento. Ela tem como principais proponentes o Saul Kripke, com seu trabalho sobre nomes próprios, especificamente. É uma teoria sobre referência, então era importante esclarecer isso. E o Kripke tem uma teoria muito conhecida, é parte do cânone, qualquer pessoa que estudou filosofia da linguagem estuda o Kripke, sua teoria da rigidez, seus argumentos modais contra o descritivismo. Um outro expoente importante é o David Kaplan, que será importante pela sua teoria dos termos deíticos, indexicais, demonstrativos. E o referencialismo crítico propriamente, do qual eu vou tratar, ele é proposto ao longo da década de 80, mas
mais precisamente nos anos 2000 e 2001, por John Perry, em seu livro Reference and Reflexivity. E vem sendo desenvolvido atualmente em colaboração com o Kepa Korta e Maria de Ponte. Então, é a teoria do Perry, basicamente, que eu vou discutir aqui. E para começar a discutir o referencialismo crítico, que é também um pluriproposicionalismo, e enfim, a posição do John Perry, eu vou passar muito rapidamente pela história do referencialismo, que eu vou chamar aqui de tradicional, que é esse introduzido, sobretudo, pelo Kripke e pelo Kaplan. Esse referencialismo ele vem em resposta à teoria da referência que estava disponível no mercado desde Frege e de Russell. Então, vem como uma resposta ao descritivismo fregiano e russelliano acerca de nomes próprios, e também como uma resposta mais especificamente a Frege e sua teoria de demonstrativos indexicais. Então, a gente pode dizer que o Kripke reage ao descritivismo fregiano-russelliano, enquanto que o Kaplan reage propondo a sua teoria da referência direta em Demonstratives, que é um texto de 1989, mais especificamente a teoria fregiana dos indexicais e demonstrativos. Eu estou passando muito rapidamente, então caso aclarações sejam necessárias sobre o que eu estou falando nessa primeira etapa, é só me perguntar ao final, quando a gente passar para a fase das perguntas. Algumas influências importantes do referencialismo crítico e do aí tem um errinho, e do referencialismo em geral, são Paul Grice, o próprio Strawson, o famoso Strawson, e no caso do referencialismo crítico propriamente do John Perry, o Reichenbach. Por que o Grice é importante? Bem, o referencialismo crítico ele pode ser definido mais substancialmente como um pluriproposicionalismo, ou seja, como uma teoria que defende que enunciações de frases bem formadas expressam muitos conteúdos, expressam muitas proposições, ou tornam muitas proposições disponíveis para propósitos de classificação na interpretação linguística. E essa ideia de que muitas coisas são veiculadas por um ato de fala, por uma emissão, por enunciação, está presente nos trabalhos de Grice, os mais tradicionais de 1969, 1989, creio eu, em que o Grice apresenta uma distinção entre o significado das frases, sentence meaning, e o significado do falante, ou o que o falante quer dizer. Então, já no Grice havia uma semente dessa ideia de que se pode veicular mais de um conteúdo a partir de uma emissão. Isso vai ser muito caro, muito importante para o referencialismo crítico. O Strawson vai ser importante também por apresentar uma diferença entre uso, apesar dele não usar exatamente uma diferença type token, ele vai tratar de uma diferença entre uso e expressão, que é muito parecida, que é uma distinção também que vai ser muito próxima à distinção usada no referencialismo crítico. E por último, a gente tem o Reichenbach, que vai emprestar para o Perry a ideia de reflexividade do Tolkien. Mais uma vez, estou passando muito por cima, é uma apresentação en passant desse histórico teórico para que a gente possa entender o referencialismo crítico mais precisamente. Então, o referencialismo tradicional, que é esse composto pelo Kripke, pelo Kaplan, o Donnellan, e também a semântica varicondicional descritivista, vão ter uma ideia que o Perry vai chamar vão defender uma concepção de conteúdo que o Perry vai chamar de uniproposicional. A ideia de que para cada emissão existe um conteúdo transmitido. E conteúdo é uma noção que ele vai assumir como intuitiva, ou seja, uma noção pré-teórica, que tem na tradição várias acepções. A gente tem, por exemplo, no debate contextualismo-minimalismo,
dos anos 2000, uma intensa discussão sobre o que é essa noção do que é dito. E como, a partir dela, se pode fazer uma distinção entre semântica e pragmática para tratar da linguagem comum. Então, aqui eu vou simplesmente apresentar algumas concepções, algumas definições da noção intuitiva de conteúdo, ou de o que é dito. A primeira delas é que aquilo que é o conteúdo de uma emissão, ou aquilo que é dito por uma emissão, é o que o falante expressa, a informação que ele transmite por meio do uso de uma frase bem formada. Uma outra definição é que o que é dito é o que é codificado semanticamente. Aqui pode existir um probleminha, por isso que eu coloquei o asterístico, porque aquilo que é codificado semanticamente pode ser tanto dito quanto implicado ou implicaturado. Então, os mecanismos podem ser a asserção e a comunicação através de constituintes articulados da frase, ou a implicatura que é gerada por uma derivação pragmática de conteúdo. Mas, tipicamente, se pode definir o conteúdo expresso por uma emissão, por uma enunciação, ou que é dito por uma enunciação, como que é codificado semanticamente. Também pode ser, e essa talvez seja uma das definições filosoficamente mais comuns, aquilo que é avaliado como verdadeiro ou falso, ou mesmo o conteúdo de um ato ilocucionário dentro da teoria dos atos de fala, ou, mais tradicionalmente, como a proposição expressa. Quando a gente fala em semântica varicondicional na filosofia, que é ainda uma ortodoxia na filosofia da linguagem, a gente fala basicamente de semântica fregeana, e para Frege, o conteúdo expresso por uma emissão, uma asserção, é um pensamento. Marcando que, voltando ao contraste que eu tinha marcado no tópico 2, o conteúdo expresso vai ser contrastado, vai poder ser diferenciado em termos da teoria de Grice daquilo que é conversacionalmente implicaturado. Então, a gente vai poder marcar, por exemplo, uma diferença entre aquilo que é asserido e aquilo que é dito implicitamente. Por último, o conteúdo expresso vai ter a ver com o contexto como fonte de especificação informacional desse conteúdo. Então, o conteúdo expresso poderá ser um tipo de conteúdo kaplaniano, que, bem, é uma terminologia específica, que é contextualmente variante, se a gente pensa no caso dos indexicais e demonstrativos, e uma função dos significados das expressões constituintes para contextos, algo que é avaliado relativamente às circunstâncias. Então, aqui é um breve apanhado da noção de conteúdo expresso, mas a gente vai passar a discutir essa noção, tal como ela é aplicada para a referência, para a teoria da referência dos termos singulares. Então, termos singulares são termos que pick up, né, que apanham indivíduos ou objetos do mundo. Se a gente pensa nesse cara aqui, que é muito conhecido na filosofia da linguagem contemporânea, o David Lewis, a gente pode usar uma série de expressões de termos singulares em um plano de referência ao David Lewis. Então, por exemplo, eu posso usar um demonstrativo, eu posso dizer esse cara da foto. Eu posso usar o nome, David Lewis, e eu posso usar uma descrição definida. O autor de Scorekeeping in a Language Game. O demonstrativo vai estar associado a um significado convencional, que é compartilhável, estável, fixo, mas que vai determinar que em cada contexto o valor semântico expresso ocasional seja específico, seja diferente. Então, se eu digo, por exemplo, eu sou brasileira, e a Jéssica, que é uma das organizadoras do evento, diz eu sou brasileira, o termo eu, pelo fato de ser indexical, carrega um significado convencional que é comum aos dois usos. Mas o conteúdo que eu expresso tem Eduarda como constituinte, enquanto que o conteúdo que a Jéssica expressa tem a Jéssica como constituinte. E, nesse sentido, o que nós dizemos é distinto. No caso de David Lewis, dentro do referencialismo, a semântica fundacional de um nome próprio vai dizer que esse nome refere por meio de uma convenção de nomeação, um ato de batismo, em que eu dou o nome a essa pessoa aí da foto, David Lewis, e todos os outros
atos de referência são correferenciais a esse primeiro ato, e essa cadeia correferencial está causalmente relacionada ao indivíduo David Lewis, e todos os usos intencionalmente recuperam essa cadeia de referência. E, por último, a descrição definida apresenta uma condição de identificação que deve ser satisfeita por um indivíduo único. Mas cada um desses termos, desses modos de designar a mesma coisa, representam uma rota cognitiva de acesso a um indivíduo. Então, a referência, através dos termos singulares, determina um modo de designação pelo qual o indivíduo entra como constituinte do conteúdo expresso. Então, para o referencialismo, é muito importante a ideia de uma proposição singular, uma proposição russeliana, ou seja, uma proposição que contém um indivíduo, que determina o seu aboutness, a sua sobricidade, digamos, aquilo sobre o qual o conteúdo é. E isso, como aponta Perry, no seu livro de 2001, vai gerar dificuldades. Eu estou chamando essas dificuldades de objeções clássicas porque elas já aparecem em Frege, em subsentido e referência. Mas são duas dificuldades especiais. A primeira delas é a objeção dos termos correferenciais. Se a gente pega uma frase como Norma Jean Baker é Marilyn Monroe, para aqueles que não sabem quem é Norma Jean Baker, temos uma intuição de que se trata de uma declaração sobre a identidade, né, de um indivíduo, ou seja, se trata de uma identidade informativa, estou dizendo algo novo. Mas o referencialista não poderá explicar essa intuição de informatividade porque Norma Jean Baker faz a mesma contribuição para a proposição que Marilyn Monroe. Então, no fim das contas, eu estaria dizendo que o indivíduo Marilyn Monroe é o indivíduo Marilyn Monroe. Eu estaria afirmando, então, uma identidade não informativa, uma identidade verdadeira a priori. Esse seria um problema. O outro problema seria dos termos vazios. Eu coloquei aqui um exemplo da ficção, mas tem um outro exemplo clássico que é do Jacob Horn, que é usado pelo Perry também, que era um suposto herói americano que descobriram no final das contas que não existia. Então aqui a gente tem dois termos vazios, ou seja, termos que não contribuem, não fazem nenhuma contribuição à proposição, e eles gerariam a seguinte dificuldade. Como nós poderíamos avaliar como verdadeira ou falsa uma proposição na qual falta um constituinte? Então, se Capitu não contribui nenhum indivíduo às condições de verdade, como 2 pode despertar em nós tão fortemente uma intuição de que se trata de uma frase verdadeira? Ou se Jacob Horn não contribui para as condições de verdade de 3, como podemos explicar que a gente pode entender algo de 3? E que parece estranho supor que 3 seja uma frase que não expressa um conteúdo. Então, a gente já pode passar para o referencialismo crítico do Perry. Como eu falei, se trata de uma teoria tripartite. Primeiramente, é uma teoria que vai se apresentar como uma defesa antecipada do referencialismo perante essas duas objeções, que podem ser feitas por descritivistas, predicativistas, ou mesmo por referencialistas rebeldes, não sei. Vai ser uma crítica à teoria semântica vericondicional e vai, no final das contas, ser também uma teoria positiva. Então, eu já vou mostrar como é que essa teoria pode ser uma defesa do referencialismo, mas eu vou antecipar primeiro 2 elementos críticos que são importantes. Perry vai criticar a noção de uniproposicionalismo. Ele vai dizer que é uma falácia pensar que tudo aquilo que é, toda a informação que é disponibilizada por uma enunciação, por uma emissão, pode ser explicada simplesmente em termos de uma única proposição. Para ele, várias proposições são tornadas disponíveis em uma enunciação. Então, ele e Barwise, ainda nos anos 80, vai denunciar essa falácia da informação perdida. E vão culpar esse erro da tradição por gerar problemas como as objeções da correferência e da não referência. O segundo ponto de crítica da posição é a crítica ao conteúdo único, que está interconectado à primeira, a falácia da informação perdida. O princípio do conteúdo único tem a ver com esse compromisso
ainda que tácito, da tradição e assumir que só uma proposição ou só um conteúdo verocondicional é expresso por uma enunciação. Então, Perry, principalmente a partir desse trabalho de 2001, vai defender um pluriproposicionalismo. E é isso que os seus seguidores, digamos, têm defendido desde o início dos anos 2000. Esse referencialismo é chamado de crítico por apresentar essas duas críticas anteriores e é chamado de pluriproposicional por ser uma alternativa promissora para a resolução de outros tantos problemas da filosofia da linguagem. Então, vou apresentar rapidamente o referencialismo crítico enquanto um pluriproposicionalismo aplicado aos nomes próprios. Então, considere uma enunciação como... Guarda, perdão por te interromper, tu tens 10 minutos. Tá, ok. Obrigada. Então, considere uma frase como John Perry é norte-americano, que a gente tem uma predicação simples. E, de acordo com o pluriproposicionalismo, essa enunciação torna disponível para diversos fins classificatórios. A gente também pode entrar nisso, posso explicar depois das perguntas o que é que eu quero dizer por conteúdo classificatório, mas uma enunciação de 4 tornaria disponível um sistema ou uma arquitetura de conteúdos proposicionais ou de conteúdos verocondicionais. No nível mais básico, sobre o qual os outros níveis se constroem a partir de uma incrementação informacional, está o nível que o Perry vai chamar de reflexivo. Esse é o nível que solucionará alguns dos problemas que eu vou revisitar nos próximos slides. Então, o conteúdo reflexivo é um conteúdo tornado disponível simplesmente pela competência linguística do falante. Ele tem a ver com a própria enunciação realizada e com as palavras usadas por essa enunciação. Então, nele entrarão informações sobre o contexto da enunciação, o contexto de produção da enunciação e as palavras que são usadas. No caso da frase 4, R4, que é a minha anotação para reflexivo, seria o seguinte, que o indivíduo associado à convenção de nomeação John Perry, em 4, é um norte-americano. Aqui, o conteúdo reflexivo do nome próprio aparece em itálico para marcar que é uma condição de identificação. Depois a gente tem outros conteúdos que eu deixei aqui em cinza, meio apagado, porque eles não serão importantes para essa apresentação. Então, esses outros conteúdos, eles servirão a outros propósitos de classificação e eles contarão com outro nível de incrementação informacional. Por último, o nível mais específico gerado é o conteúdo oficial ou conteúdo referencial, aquele que é intencionado pelo falante, aquele que a tradição tomou como único desde Frege até Perry, tal como ele vende a sua teoria. Então, o conteúdo referencial de 4 poderá ser representado como uma proposição estrutural da qual faz parte John Perry. Eu coloquei uma fotinha para a gente entender o que seria esse conteúdo, esse pensamento de Rê, ou essa proposição singular, e a propriedade de ser norte-americano. Há também um outro conteúdo que é o conteúdo intencional, mas justamente o que o conteúdo intencional marca é que esse é o conteúdo que o falante tem em mente ao estabelecer a interação conversacional, ou o jogo informacional, o jogo de intercâmbio informacional que está envolvido na asserção. Então, como essa distinção resolve as objeções clássicas? No caso do problema dos termos correferenciais, se a gente coloca o conteúdo reflexivo, a gente consegue explicar a intuição de que é uma identidade informativa. Então, a gente tem um conteúdo reflexivo do tipo R1, que o indivíduo associado a uma convenção, e aí a gente vai ter toda a informação causal, histórico-causal, associada a essa convenção, é o indivíduo associado a uma outra convenção. Então, o que informa é um fato metalinguístico, digamos assim. Para o caso dos termos vazios, o Perry vai tratar de afirmações existenciais negativas, verdadeiras e de outros problemas. Eu coloquei um asterisco porque essa não é exatamente a resposta do Perry, mas digamos que a gente pode dizer
salvar a expressividade 2, dizer que é uma frase que pode ser uma enunciação com conteúdo, a usar a noção de reflexividade, dizer que aquilo que 2 expressa é que o indivíduo associado à convenção de nomeação Capitu em 2 tinha olhos de ressaca. Eu apresento mais uma vez, reforço a ressalva de que essa não é exatamente a solução, a gente pode discutir depois nas perguntas. Então, essa é a apresentação da teoria tal como ela se estabeleceu na tradição e o que é que ela diz, o que é que ela se propõe, quais são as motivações. E agora eu vou explorar rapidamente, nos 5 minutos que me faltam, como essa teoria pode ser aplicada a um outro problema, que é o problema das situações com escassez informacional. Primeiramente, eu vou tomar uma noção muito geral de situação que eu tomo de Barwise e Perry. Eles têm famosamente uma lógica situacional e uma semântica situacional, em que o que eles dizem basicamente é que situações são parcialidades de mundos possíveis. Essa é uma lógica derivativa, ou digamos, não é derivativa exatamente, mas ela vem da lógica de mundos possíveis. E eu vou tomar basicamente essa noção de maneira muito geral e pouco comprometida com detalhes. Então, uma situação de fala será, então, uma parcialidade de um mundo no qual frases são enunciadas. Então, as informações que vão ser disponibilizadas serão disponibilizadas por esses atos de enunciação. E essa ideia de situação de fala capta a ideia, uma outra ideia, que é a de que a linguagem é usada em partes do mundo para falar de partes do mundo. Então, o que eu estou reforçando aqui é a ideia de recorte que existe na lógica e nas semânticas das situações. É uma ideia que pode ser resumida assim, né? Situações são partes do mundo e a informação que uma gente tem sobre uma certa situação em um momento será justo a parte de toda informação que é teoricamente disponível. Então, situações de fala com escassez de informação serão, para os meus fins, situações nas quais atos de referência, planos de referência, não poderão ser realizados porque a informação necessária para a determinação da referência não se encontra disponível. E a minha ideia aqui, basicamente, é mostrar como, além das razões de interesse teórico para a filosofia da linguagem, digamos, de interesse intrateórico, dos debates entre descritivismo, referencialismo e predicativismo, a distinção reflexivo-referencial pode servir para outros temas de interesse dentro da filosofia da linguagem. Como, por exemplo, explicar essas situações em que há pouca informação compartilhada. A minha ênfase aqui é na ideia de cooperação, de compartilhação, de colaboração comunicativa. Então, em situações educacionais ou na transmissão inaugural de informação, considere, por exemplo, enunciações de frases como 1 a 3, eu vou voltar no próximo slide, em contextos de sala de aula ou de introdução ao referente, aqui o conteúdo reflexivo poderá evitar uma objeção de não referência. Então, eu posso usar a ideia de conteúdo reflexivo para dizer que essas frases têm conteúdo e para explicar qual é esse conteúdo e muitas das intuições que estão relacionadas, intuições de informatividade, estão relacionadas a esse conteúdo. Eu também posso explicar situações de espectadores. Por exemplo, os casos em que a gente tem um bystander, um espectador que vê uma situação, mas que não é um colaborador, ou, a rigor, um participante conversacional, ou um interceptador, que pode, cuja interpretação semântica, enquanto intérprete, eu preciso poder explicar em uma teoria da linguagem adequada. Então, o conteúdo reflexivo vai servir para isso. Por exemplo, se eu estou falando de para alunos muito jovens que nunca ouviram falar em Marilyn Monroe, eu posso explicar aquilo que eles entendem da enunciação a partir da noção de reflexividade. Então, eu posso resgatar R1 para explicar, agora sim, sem asterístico, o que alunos podem entender, o que alguém pode entender ao ouvir falar pela primeira vez em Capitu, eu posso usar R2. Se eu sou uma espectadora ou uma interceptadora de uma frase como 3, eu posso usar R3
como forma de explicar que conteúdo foi expresso. Então, eu me preservo de uma objeção como a objeção da não referência. Além da aplicação proposta a situações de escassez informacional, o referencialismo crítico pluriproposicional pode ser aplicado também aos termos vazios na ficção, como eu já falei, e podem ser usados para interpretação de acordo com o modelo de cooperação conversacional. Então, o modelo incremental e de estágios de interpretação pode ser, digamos, acrescido conceitualmente com a noção de conteúdo reflexivo. Era isso basicamente que eu tinha para mostrar. Acho que já são os 30 minutos. Eu agradeço muitíssimo pela atenção. Volto a agradecer pela organização do evento e fico aguardando comentários e discussões. Obrigada, Eduarda. Parabéns pela tua pesquisa. Obrigada. Nada. Pessoal, chat aberto para perguntas, comentários, fique à vontade. Importante, antes de qualquer coisa, peço que vocês fiquem até o final, porque vamos ter algumas falas de agradecimento e espero que vocês fiquem até o final, tá bom? Eduarda, temos uma pergunta do Leão. Licença, estão me ouvindo? Sim. Só um comentário aqui antes de fazer a pergunta. Gente, eu estou participando desse negócio todo dia, então peço que não se importem, mas hoje foi indispensável, porque, só para me apresentar para Eduardo, então, eu sou graduando de filosofia na UFMG. Eu estudo filosofia da linguagem com o professor Ernesto. Então, eu acho que se me der licença, eu queria fazer umas perguntas, aproveitar também para elucidar os conteúdos que eu já vi sobre esses negócios. Eu já vi Meu querido orientador de tese. Eu trabalho para ele como monitor e estou lá estudando com ele, assim, na medida possível. Muito bom. Estamos em casa, então. Questões. Está me escutando? Certo. Uma de esclarecimento e uma outra, uma impressão que eu tive quanto ao conteúdo reflexivo. Então é meio que uma questão de esclarecimento e um comentário aí. Eu queria que você comentasse essa impressão que eu tive. Pois bem, eu queria que você comentasse algo que, para mim, não é tão claro, ou ao menos assim, talvez eu no que apresenta o quadro pluriproposicional, ele vai trabalhar o papel teórico das proposições desse quadro, que seria o papel como ferramentas de classificação. Eu queria, como você mencionou assim, rapidamente isso, eu queria pedir, por favor, que você comentasse mais o que seria esse papel de classificação. Mas para eu fixar esse conceito de uma maneira mais assim, pois eu ainda me perco assim, como que o Perry vê proposições e o papel teórico numa dada teoria acerca da linguagem natural. E o segundo, um comentário que eu tive, eu queria deixar uma impressão que eu tive, que parece, dentro desse quadro pluriproposicionalista do Perry, o conteúdo reflexivo que desempenha o papel para resolver esses puzzles clássicos de correferência de sentença de identidade, para explicar a informatividade delas, ou então a referência de não existente, parece que a impressão que eu tive é que pega algo dentro da classificação, por exemplo, que eu lembro isso no Stalnaker, vai pegar algo pré-semântico e joga na semântica, joga no conteúdo. Eu queria só confirmar isso, ou se isso é uma impressão que me causou a respeito do conteúdo reflexivo, dentro desse quadro pluriproposicional. No mais, eu tenho só que agradecer mesmo a sua apresentação, foi ótimo. Para mim, me serviu para juntar as pecinhas que eu vi no meu percurso da graduação, mas eu acho que também serve muito bem como apresentar todo esse debate a respeito, muito atual assim, a respeito da filosofia da linguagem. E tenho que agradecer a apresentação por ser didática e conseguir capturar tudo em 30 minutos. E agradecer mais uma vez a organização de eventos de praxe. William, muito obrigada pelas duas perguntas, elas são muito interessantes e importantes. Eu vou começar pela primeira. Sim, Perry tem uma concepção instrumentalista
entre aspas, das proposições, né? Na verdade, da interpretação verocondicional, ele vai dizer que nós interpretamos enunciações e até, na verdade, estados de coisa em termos de condições de sucesso. Então, quando eu digo que, não sei, o exemplo, John Perry é americano, quando, por exemplo, um falante, você realiza essa enunciação e eu escuto essa enunciação e passo a interpretá-la verocondicionalmente, o que eu estou fazendo é classificando o conteúdo de um estado cognitivo do meu interlocutor. Então, não sei se fica claro mais ou menos nesse desenho. Então, é para isso que uma proposição serve para o Perry, é para que a gente possa navegar o mundo, que a gente possa... ele dá um exemplo interessante, inclusive em Reference and Reflexivity, que é do jornal, que ele todos os dias, quando acorda, encontra um jornal no seu pátio, né, na sua varanda. E aí ele vai... essa é a informação, esse é o estado de coisas, um jornal atirado lá na varanda. E ele pode ter vários estados cognitivos, ou ele pode recorrer a uma interpretação verocondicional de diversos tipos para classificar esse estado de coisas. Então, ele pode, por exemplo, racionalmente supor que o rapaz que entrega jornais passou aquela manhã. Esse foi o modo como ele classificou algo que dados da percepção. Então, esse é um dos sentidos em que Perry vai usar o termo classificação, né? Uma ferramenta de classificação para estados de coisas que nos permitem navegar o mundo e nos permite também a leitura intencional, né? Leitura intencional. Então, você me diz algo e eu posso, a partir da sua enunciação, interpretar o seu estado cognitivo. Eu posso lhe atribuir um estado de crença. Então, é para isso que serve. E essa classificação ela vai ser orientada pelo que ele chama de um conteúdo informacional da situação, aquilo que a situação nos dá, né, as informações que estão dadas, o que ele chama de coisas que estão fixadas no contexto, os constituintes inarticulados também vão poder entrar aí, coisas fixadas no contexto, e também os meus objetivos, né? Então ele vai falar que a classificação é goal-oriented, né? Então o meu propósito classificatório vai influenciar como eu represento um determinado estado de coisas. Então, é nesse sentido que o conteúdo pode ser classificatório. E é nesse sentido que um sistema pluriproposicional torna disponível vários conteúdos, e o conteúdo que contará como conteúdo expresso em uma determinada situação será aquele que melhor classifica uma determinada situação, dados propostos de classificação e dada a informação disponível. Não sei se isso responde a primeira pergunta. Sobre a segunda. Não, só queria alegar, então eu acho que eu entendi perfeitamente a minha dificuldade quando eu repassei por esse ponto num momento da graduação. Eu estava lendo isso de uma maneira meio metafísica, sabe? Na época eu estava muito assim, trabalhando ou lendo coisas de metafísica das proposições. O SOMES, o trabalho do SOMES, de uma galera lá, de proposições singulares, essas coisas aí. Mas agora eu entendi que tem um giro... eu entendi, de fato, o papel teórico e quadro teórico. A primeira pergunta foi muito bem atendida, mas eu só queria pontuar o porquê que eu errei na época, de não entender. Não, mas não errou. Essa é uma questão de ontologia das proposições, né? Não deixa de ser, claro. E se a gente vai puxar para essa discussão, então a gente tem que dizer que o Perry é um instrumentalista, ou, sei lá, eu diria que um instrumentalista acerca das proposições, né? Proposições vão ser definidas enquanto ferramentas teóricas. Eu só tentei expandir um pouco mais. Além de ferramentas teóricas, também ferramentas de classificação de estados cognitivos e estados de coisa, em termos de condições de sucesso. No caso da sessão, verdade. Sobre a outra pergunta, você está falando sobre nível pré-semântico, e você congelou agora, então eu não... Alô? Oi. Então, a sua pergunta era se o conteúdo reflexivo é equivalente a um nível pré-semântico para o Stalnaker. Eu vou tentar ser mais claro, mas é basicamente isso. Eu vou tentar expressar de maneira mais neutra, teoricamente. É que parece, eu tive a impressão que
o conteúdo reflexivo que foi exposto toma o evento de convenção, que seria um evento que no quadro do Stonecker é lidado como pré-semântica, esse evento de convenção de um dado nome próprio para um dado objeto no mundo. Essa relação seria, por exemplo, lembro que quando eu vi no Stonecker, seria uma teoria do significado, não precisaria de articular isso, pelo menos naquele momento, naquele presente momento. Mas eu senti que a minha impressão que eu tive é que o quadro pluriproposicionalista do Perry possibilitou esse movimento de articular o conteúdo, esse traço pré-semântico, esse traço que até então não era articulado pela semântica, dentro da semântica, sabe? Isso é interessantíssimo. Eu tive essa impressão. Só que eu não sei se eu estou conseguindo articular bem sobre esse movimento do classificado que é pré-semântico, do que é pós-semântico, porque é complicado, assim, classificar, porque vai ir naquele debate do contextualismo e minimalismo, né? Aquele debate para classificar o que é semântica, no fim das contas. Desculpa, eu estava cortando, então acho que eu te interrompi em algum momento, mas é uma pergunta muito interessante. O que eu lembro do Stonecker é uma divisão entre semântica fundacional, que eu acho que você está chamando de semântica de estágio pré-semântica, eu não me lembro muito bem o que a Stonecker diz especificamente sobre isso, mas a semântica fundacional seria aquela semântica que especifica por que uma determinada palavra tem um determinado valor, enquanto que uma semântica descritiva seria como certos valores são atribuídos na interpretação. Então, em certo sentido, eu acho que o conteúdo reflexivo é um conteúdo classificatório, então, nesse sentido, ele vai servir a determinados propósitos e vai se adequar a determinado conteúdo informacional, mas a nível semântico, porque ele é verocondicional, e ele não necessariamente lida com aspectos fundacionais. Eu o enquadraria em uma divisão, enquadraria em um conceito importante dentro de uma semântica descritiva, mais do que de uma semântica fundacional. Mas você tem razão que essa separação não é tão clara no Perry, e eu acho que é muito difícil saber, já que ele dá tanta liberdade na construção do conteúdo, exatamente quais são os limites de entrada do que é pressuposto, por exemplo, né? Esse tem sido um dos temas da minha pesquisa, onde é que eu coloco proposições que são pressupostas, são convencionalmente geradas, onde é que eu coloco esses outros conteúdos? Onde é que eu colocaria, então, a informação fundacional? Em princípio, poderia entrar no conteúdo reflexivo, mas eu tenderia a dizer que, pelo menos originalmente, ele pensou essa etapa como uma etapa já de interpretação semântica, porque Perry tem a sua própria divisão entre o que é pré-semântico, o que é semântico e o que é pragmático, né? Quando ele fala dos usos do contexto em cada uma dessas capacidades. Então, é uma excelente pergunta. O que eu posso responder agora é isso, mas eu vou continuar pensando sobre. Eu tenho a tendência a pensar que, para termos ficcionais, eu não estou muito de acordo com as opções do Perry, seguiria com conteúdo reflexivo e jogaria um pouco de aspectos fundacionais aí. Mas daí, eu não sei se eu seguiria sendo defensora do pluriproposicionalismo, se eu faço isso, ou se eu tenho que inventar o meu próprio sistema, enfim. Mas é uma questão interessante, obrigada. Eu que agradeço pelas respostas das questões. É que eu estou tentando, em algum momento, ser minimalista, sabe? Mas ser minimalista é difícil. Tentar ser minimalista no debate. Mas aí, por isso que eu estou fazendo essas questões, para tentar ver o que o inimigo está fazendo. Claro que a questão não é bem assim, mas as caricaturas funcionam, sim, para termos didáticos na graduação. Pelo menos é uma atitude metodológica que eu adoto. Mas, enfim, muito obrigado pelas respostas. Com certeza vai me ajudar demais a tentar ler os textos do Perry, do Kenneth Taylor e dessa galera aí. Muito obrigada e boa noite. Obrigada, Lian. A gente está em contato. Qualquer coisa, a gente vai discutindo. Bom, temos uma pergunta do Gesi. Boa noite, tudo bem? Queria, então, mais uma vez, parabenizar a organização do evento e, em particular, aí também Eduarda pela fala hoje, achei excelente, muito, muito bom mesmo, muito interessante. Eu fico com apenas uma
são dúvidas de esclarecimento, assim, por que está sendo chamado isso de conteúdo reflexivo? Por que essa palavra reflexivo e reflexividade? Isso que não fica muito claro para mim, e porque me parece que tudo que ele está chamando de reflexivo aí, eu tenderia a chamar de metalinguístico, né? Como você também mencionou, assim, en passant. Então, tem alguma razão especial para esse termo? E a minha segunda pergunta seria justamente sobre isso que você mencionou agora também na resposta ao Lian, que é os nomes ficcionais, então, né? Que você comentou um pouco, que teria que incorporar alguma coisa de fundacional aí, e qual seria então a sua proposta para essa classe de nomes, né? Então, acho que é isso. Obrigada pelas perguntas. Bem, eu fiquei pensando na segunda e acabei me perdendo um pouco da primeira, mas talvez o Perry use reflexivo aqui por uma filiação teórica, né? Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais longe lá no Kaplan, né? O Kaplan, ele enfrenta a mesma, ele tem interesse em enfrentar a mesma objeção da correferência, né? Então, em demonstrativos ele chega a tratar disso, e a distinção caráter-conteúdo que ele propõe, de certa forma, lida com esses casos, porque a noção de caráter vai desempenhar a função de individualizadora de conteúdos. Então, pelo caráter, pelo menos para indexicais demonstrativos, o Kaplan consegue individuar o conteúdo de dois indexicais ou dois demonstrativos que são ocasionalmente correferenciais. O Perry vai considerar isso insatisfatório porque o Kaplan está lidando com uma distinção de expressões tipo e expressões token, que depois o Perry vai abandonar em favor da teoria Rauschenbergiana, que é reflexiva do token, né? A token reflexivity. E ele faz isso porque ele quer abandonar a ideia de significado abstrato, digamos, para buscar o significado na ocorrência, as informações que são da enunciação. Então, quando ele fala de reflexividade, o que ele tem em mente é a ideia de que é um conteúdo sobre a própria enunciação, não só sobre as palavras, porque aí seria propriamente metalinguístico, mas também sobre informações na enunciação que são extralinguísticas ou que são contextuais, por assim dizer. Então, ele quer que a enunciação seja portadora das propriedades semânticas, porque a enunciação vai ter toda a especificidade e, digamos, toda a especificidade informacional que a provisão contextual pode oferecer ao conteúdo. Então, é nesse sentido que ele fala de reflexividade, pelo fato de que ele quer considerar algo além das convenções linguísticas, que seriam as propriedades da enunciação. Então, para um demonstrativo, pode ser também informação sobre a localização, sobre o espaço deítico, enfim, que não são informações sobre convenções de tipo. Não sei se eu respondi bem, estou recuperando aqui mais ou menos de memória essa discussão. E sobre a segunda pergunta, bem, o Perry vai se encontrar com um problema que é uma objeção muito conhecida, a posição dele, que é a objeção do tema, né, da subject matter. Tá, para uma frase como Capitu tinha olhos de ressaca, você pode dizer que o conteúdo reflexivo é o conteúdo... Você pode tentar resolver, né, a expressividade dessa enunciação a partir da noção de conteúdo reflexivo, mas aí o que você tem é que o conteúdo que é expresso não é o conteúdo intencionado pelo falante. Então, há um problema de manutenção de subject matter, né? Porque o conteúdo reflexivo é sobre a enunciação, por isso que ele é reflexivo, ele não é sobre o objeto, não é sobre o indivíduo. E para se preservar disso, então, o Perry vai... oferecer uma explicação do que são noções, que seriam como arquivos mentais, redes nocionais e conteúdo incremental, que é um conteúdo que consegue manter o subject matter da frase para os ficcionais. Então, eu
acredito que eu me coloquei contra um pouco essa posição, vou falar muito rapidamente, porque já fica pouco tempo, mas a minha ideia é que isso pode ser resolvido por um conteúdo do tipo incremental, perdão, do tipo reflexivo, né, incremental, que seja enriquecido da informação de que a origem da rede nocional é ficcional. Então, depois, se você quiser, eu posso passar esse texto, a gente pode conversar, mas a minha proposta é basicamente essa. Então, eu construo uma crítica à proposta. Ótimo, então eu posso te passar depois, quanto mais leitores, melhor. Mas seria mais ou menos uma crítica à proposta, à solução do Perry para termos ficcionais, tentando preservar ainda essa noção de reflexividade. Então, seria mais ou menos seria esse o caminho que eu estou terminando de percorrer. Mais especificamente nesse texto que eu trabalhei, e na tese também, eu trabalhei com a falha referencial, a falha pressuposicional de existência como algo que eu gostaria de explicar, e aí eu proponho, como meu explananda, e aí eu proponho esse conteúdo reflexivo enriquecido com a informação de que a rede nocional é ficcional, para explicar os efeitos de uma pressuposição de existência falsa. Então, não sei se eu respondi as duas perguntas. Com certeza, sim. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu fiquei muito curioso, então, em ler o texto. Vou depois te escrever para pedir uma cópia. Obrigado. Excelente. Muito obrigada, Jessi. Pessoal, ainda temos 3 minutinhos aí, um tempinho. Quem quiser fazer uma pergunta, um comentário, aproveitem. Eu tenho uma pergunta, o Gilson aqui. Tudo bem? Olá. Olá, Eduardo, tudo bem? Eu só fiquei interessado, curioso, na verdade, sobre possíveis aplicações disso para a filosofia da ciência. Em filosofia da ciência, a gente tem um problema da determinação do referencial dos termos teóricos, né, da parcialidade, da possibilidade de determinação dos termos teóricos. Eu fiquei só curioso para saber se você tem algum conhecimento de texto da área que faça uma ligação entre escassez de informação e pobreza ou pobreza de informação, enfim. Essa é uma curiosidade, assim, prática. Oi, Gilson. Na verdade, não. Mas me parece interessantíssimo. Ótimo. Se você quiser conversar depois. Pessoalmente, claro. eu vi bastante similaridade entre os tratamentos, pelo menos entre os dois problemas, que pode ser interessante a gente conversar adiante. Também vou ler o teu texto com mais calma e fazer sugestões, talvez. Aliás, pedir mais sugestões melhores para mim. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Gilson. Interessante. Bom, com quase 8 horas, dá tempo ainda. Ô, licença, queria só fazer um comentário, Eduardo, que eu tô apanhando aqui pro texto do Kaplan, que eu tô tentando aqui, de tempos em tempos, tentar ler o Demonstratives, e às vezes eu dou uma travada, tô brincando entre Demonstratives e o General Semantics do David Lewis, só que eu tô me encontrando textão um pouco semântica, de sintaxe gerativa, ao menos, entender o básico, e fazer uma disciplina de sintaxe na faculdade de letras aqui, para ver se consigo desenrolar com esses textos, as discussões, assim. Mas eu tenho muita simpatia com conteúdo verocondicional, ou teorias que tentam minimizá-lo, né? Conteúdo mínimo, essas coisas. Faz uma disciplina de semântica formal, às vezes é até mais interessante que de sintaxe. Eu fiz algumas na linguística, mas se você está interessado em filosofia da linguagem, e nesses temas especificamente, eu recomendo muito esse diálogo com a linguística. Oi? Eu ia te recomendar para o Kaplan de você fazer uma disciplina de semântica formal, seria interessante.
Eu fiz um curso, assim, um mini curso na Faculdade de Letras de Semântica Formal, que tem uma professora recente que trabalha com esses tópicos. Aí ela trabalhou um pouco de derivação, cálculo das condições de verdade, cálculo lambda, esses negócios, sabe? E aí deu até uma boa entrada para ler pelo menos uma parte assim do texto, dos textos da Bárbara, né? Bárbara Part Cats. Eu só lembro sobre Cats, no, Cats. Esse pessoal dessa literatura, mas ainda assim eu tô indo de pé ante pé, sabe? Uhum. Eu gosto de filosofia da linguagem, mas também tô pulando para filosofia da lógica. Eu fico entre os dois, assim, na graduação. Não me decidi ainda, não. Ah, mas a graduação é um momento de não se Ainda decidir. tentando gatinhar, assim. Tentar ser um minimalista a despeito das evidências de psicolinguística. O Gesi perguntou se é um texto muito grande, aí eu não sei qual que está se referindo. O Demonstratives, não. Na verdade, foi um texto que circulou por muito tempo, né, entre esse pessoal. E quando ele foi publicado, ele já foi publicado com Afterthoughts. Aí fez com que ele fosse um pouco mais longo, mas não é um texto... Seria mediano, né? Oito horas, eu acho que tá bom, né? Não sei. Se alguém tiver mais alguma coisa, assim, pode falar. Se não, eu vou passar para as falas de agradecimento. Bom, pessoal, então eu vou começar, né, caminhando já para o final do encontro. E eu preparei um pequeno texto que eu resolvi ler aqui para vocês, e é mais ou menos o seguinte. Chegamos ao último dia do encontro e o sentimento que me acomete é o de dever cumprido, principalmente por ter percebido que este espaço do qual compartilhamos ao longo deste mês foi um espaço de acolhimento, como desejávamos que fosse, para todas as meninas que toparam partilhar suas pesquisas e experiências conosco. Sendo assim, acredito que impulsionamos uma mudança, ainda que pequena, nesse cenário acadêmico ocupado, em sua maioria, por representações masculinas. Isso não significa que, ao longo da história, não existiram mulheres que exerceram forte influência no pensamento filosófico e científico, pois houve, e muitas. E que bom que existiram. Mas não podemos nos eximir de chegar ao óbvio. Apesar dos avanços, ainda não é o suficiente. E não sou eu que estou dizendo isso com base nas vozes da minha cabeça, mas sim seguindo o dado do boletim da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, que diz que as mulheres são menos de 1/4 das estudantes e docentes dos programas de pós-graduação em filosofia no Brasil. No mais, reitero novamente meu agradecimento às minhas colegas Natália e Thalita, que junto a mim construíram esse evento. Agradeço a Débora, Gabriele, Victoria, Amanda, Sofia, Evelyn, Cecília, Angel, Paloma e Eduarda por terem aceitado o nosso convite. Agradeço também o incentivo e ajuda constante dos professores Ederson Safra Mello, Ivan Ferreira da Cunha e Jonas Becker. Agradeço também o apoio dos núcleos de pesquisa NELF, da UFMA, NEL, da UFSC, e de nossos programas de pós-graduação em filosofia. E, por fim, a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e a Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica por acreditarem nesse evento e os apoiarem. Feito isso, eu passo a fala para Thalita. Obrigada, Jéssica. Olá, pessoal. Eu também preparei um textinho para não me perder aqui. Bom, eu queria agradecer primeiro a professora Ederson por me colocar em contato com a Jéssica e com a Natália. Foi muito bom saber que elas compartilhavam da mesma vontade de construir um evento de filosofia analítica para mulheres. Então, agradeço também a Jéssica e a Natália pela parceria na construção desse evento. Foi muito gratificante, é muito gratificante para mim estar encerrando esse evento, que para mim foi lindo, teve discussões saudáveis e riquíssimas. Agradeço de novo ao professor Ederson e também ao professor Ivan, meu orientador,
ao professor César, Frederico, ao professor Gesi, que estiveram nos ajudando até aqui e apoiando. Agradeço do fundo do meu coração aos palestrantes que aceitaram o convite e fizeram desse evento que nós almejávamos que ele fosse, um encontro. Eu acredito que nós alcançamos o nosso objetivo, que era nos encontrar, nos aproximar e contribuir entre si. Eu espero ver todas vocês em breve, presencial ou virtualmente. Por fim, para todas as mulheres que nos acompanharam, eu espero que vocês não tenham medo de desenvolver seus projetos, que vocês confiem em vocês. E quero dizer que eu estou aqui para o que vocês precisarem. É só mandar um e-mail ou chamar no Instagram. E ainda, em relação às perspectivas futuras, né? Esse evento foi realizado pelos núcleos NELF, NEL, e nós pretendemos manter ele vivo. Então, ano que vem, se alguma de vocês tiver interesse em participar da organização desse evento, eu sugiro que entre em contato com ambos os núcleos. E agora sim, eu finalizo a minha fala. Obrigada, Thalita. Passo agora a bola para a Natália, se ela quiser falar alguma coisa. Boa noite, pessoal. Eu também estou muito feliz com tudo que ocorreu antes do evento, durante o evento. Foi um processo de muita aprendizagem, amadurecimento, de compreensão da importância das amizades, de pensar junto, de pesquisar juntos, de trocar informações, se presentear com as coisas que guarda, sabe? De sentimento também, sabe? De aflições, esse compartilhamento. Então, para mim foi, como ser humano, fundamental ter passado por essa experiência, assim. E nessa oportunidade eu quero agradecer a presença de todos vocês. Teve uma galera aí que está aí desde o primeiro dia, então, nossa, muito obrigada por estarem conosco, porque isso também é fundamental na nossa caminhada, né? O caminhar junto. Então, eu quero agradecer muito a presença de todos vocês no evento. E na próxima a gente se encontra de novo. Obrigada, Natália. Agora eu passo a palavra para o Ederson. Boa noite. Bom, primeiramente, obrigado, então, pela oportunidade de deixar falar aqui. É uma honra poder participar do evento. E eu vou ser breve, eu gostaria apenas de agradecer a vocês pelo evento que vocês fizeram, que vocês criaram. É um evento muito bonito mesmo, teve discussões de alto nível. Então, eu agradeço aqui nominalmente a Thalita, a Jéssica e a Natália pela excelente organização. Tudo, né, elas fizeram de maneira muito bem mesmo, né, muito cuidadosa, desde a escolha das palestrantes, que eu achei uma excelente escolha, né, pessoas que contribuíram muito com o evento, né, a organização e divulgação do evento como todo, a logística do evento, né. Então, diante disso, eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês todos, todas, e espero o segundo, né? Espero que tenham um segundo evento, um terceiro, que vocês continuem trabalhando, que foi, de fato, um evento muito bonito mesmo, muito bom. Agradeço, então, e fico na torcida aqui para os próximos. Obrigada, Ederson. Professor Jonas, está por aí? Então, sim. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Sim. Bom, eu acho que o ponto mais baixo do evento vai ser essa minha fala. Eu não escrevi nenhum textinho, certo? Desculpem, mas como todo mundo já falou, eu acho que a organização está de parabéns, né, por ter feito esse encontro tão frutífero, né? A gente viu tantos assuntos diferentes e tão bem apresentados. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante, mesmo quando se tratava de um assunto que você não conhecia. Você teve uma chance de ver uma exposição que, de um modo geral, foram todas muito claras, né? Então, seja lógica, filosofia da ciência, eu sempre tinha uma exposição muito bem feita. Então, de parabéns, Jéssica, Natália e Thalita, né? E o que acho que comprova o sucesso do evento, mais do que eu estar falando, é o fato de que nós tínhamos sempre na sala, né, 40 pessoas para cima, né, nesse período
que durou o evento, que foi um período bastante longo e que manteve, né? Então, esse altíssimo nível por tanto tempo. Então, acho que é um feito mesmo e então, mais do que de parabéns. E certamente obrigadas agora quase a fazer a segunda edição, porque, né, não dá para parar. Parabéns mesmo, e não só falo isso como alguém que assistiu, mas também em nome das outras pessoas que assistiram, que também já estão parabenizando vocês aqui pelo chat, certo? Então, parabéns mesmo. Obrigada. Professor Ivan? Oi, acho que estão me ouvindo aqui. Bom, como a Jéssica estava dizendo antes, e como está lá na apresentação do site do evento, a ideia do evento surgiu quando Thalita, Jéssica, Natália se deram conta de uma baixa representatividade do trabalho de mulheres na filosofia analítica no Brasil, né? E então decidiram fazer algo, né? Criar uma rede, criar um canal de colaboração, enfim, de divulgação também, e fizeram isso com grande maestria, né? Mostraram aí pesquisadoras iniciantes, estudantes, que apresentaram trabalhos de grande competência, né? Como o Jonas, o Ederson já ressaltaram também, palestras incríveis de assistir, muito legais mesmo. Enfim, mostrou isso com grande destaque, de maneira bem clara, e ainda abriu um caminho, uma oportunidade para que essa rede ela se forme, para que ela se constitui. Então, eu torço muito para que essa rede floresça, né, para que haja o segundo, o terceiro, o quarto encontro brasileiro de filósofas analíticas, que talvez haja submissões de trabalho para expandir sempre, cada vez mais esse espaço e essa rede, né. Por fim, eu devo dizer que a minha participação na comissão organizadora, também a do Ederson, nesse sentido também, foi apenas no sentido de apoiar, de transferir experiência de organização de eventos, né, essa experiência que eu adquiri aí no Simpósio Springkeep, aqui com a equipe do Nel, com Jonas, Jerzy, César, esse pessoal. O trabalho da Thalita, da Jéssica, da Natália, esse sim foi o verdadeiro trabalho de organização e elas estão de parabéns, então chamo aí aplausos, uma salva de palmas para elas. Devo dizer que eu me sinto extremamente honrado de fazer parte desse momento, desse marco na nossa comunidade. E, enfim, parabéns e obrigado pelo excelente evento aí de vocês. Parabéns. Eu posso falar algo? Vou roubar o microfone? Obrigada, Ivan. Pode, vontade. Tá, não, só para parabenizar, assim, falando desde o lugar da convidada, eu recebi, assim, foi muitíssimo bem tratada, com uma atenção constante, uma organização excelente, as meninas conversaram sempre, trocaram e-mail, então a comunicação foi muito bem estabelecida. Parabéns aos professores também que estavam por trás dessa transmissão de conhecimento, e eu estava ouvindo falar, né, eu parabenizo pela iniciativa também, e queria passar uma informação que eu não sei se você já tem, mas a gente tem um grupo chamado Grupo de Escrita de Mulheres na Filosofia, que é um pouco mais amplo, mas que também é formado basicamente por filósofas analíticas. Então, eu queria fazer um convite às organizadoras do evento que já estão com experiência e às outras que estejam ouvindo, que mandem textos, que estejam atentas aos nossos convites, né, posteriores, para que a gente possa se complementar também, havendo vocês formando essa nova rede que organiza eventos, a gente, por exemplo, formando redes que fortalecem a escrita da filosofia e que, como vocês bem observaram, tenta ir contra esse padrão da pouca quantidade de mulheres nas pós-graduações e nos cursos de filosofia. Acho que a gente pode fazer algo muito bacana pela filosofia brasileira, e está sendo muito interessante ver jovens tão bem orientadas e com tanto futuro fazendo isso. Então, desculpem ter roubado a fala. Não sei se mais alguém ia falar, então me antecipei. Imagina, Eduarda, nós iríamos abrir mesmo para as palestrantes falarem. Estou vendo que a Cecília está por aqui, a Paloma, se não me engano. Se quiserem falar alguma coisa, fique à vontade. A Victória também. Só queria parabenizar pelo evento.
foi muito bom, aprendi muita coisa que eu não sabia, vendo a palestra das colegas sobre suas pesquisas, e agradecer pelo convite, pela oportunidade de participar, e já estou ansiosa pelo segundo encontro de filósofas analíticas. Parabéns, meninas, foi muito bom esse mês de outubro. Victoria, não sei se ela quer falar. Ah, a Gabi também está aqui, a Gabriele. Eu não estava nos planos de falar, né? Não me inscrevi, mas não vou perder a oportunidade de agradecer de novo, né, o suporte que vocês criaram. E eu sei que todo mundo destacou aqui a qualidade das palestras, a qualidade do evento, da organização, e eu acho que é de fato destacável. Mas uma coisa que pouca gente sabe mais quem estava por trás do evento, as convidadas, é do tipo de suporte emocional que essas meninas tiveram para oferecer para as palestrantes. Então, eu queria deixar isso registrado para que isso vire moda na filosofia, nos eventos de mulheres, porque nós temos poucas mulheres na filosofia analítica menos ainda, né? Ou pelo menos pouco reconhecimento delas, não é que elas não trabalhem, que elas não existam, elas estão aí. E, às vezes, elas têm medo de se expor, têm medo de falar, têm medo de estar num ambiente muito tóxico, que, às vezes, o academicismo exige, o que é uma pena, mas a gente não pode negar a realidade. Então, quando eu digo que eu quero que vire moda, é que eu gostaria mesmo que os próximos eventos, os de vocês, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, mas que os próximos eventos que se abram para mulheres tenham essa postura tão acolhedora, de saber que nós estamos num lugar seguro para expressar as nossas ideias e mostrar que nós podemos contribuir com a filosofia. Então, mais uma vez, eu quero agradecer às meninas da organização do evento, é claro, aos professores também que deram suporte, mas destacar o apoio emocional que elas trouxeram a esse evento, porque para mim foi uma coisa inédita, eu realmente nunca tinha visto. Vocês não têm noção do que foi uma estrutura, um suporte que elas criaram, sabe? Olha, se acontecer isso, a gente vai estar aqui na retaguarda, a gente vai inventar alguma coisa, a gente vai segurar vocês. Então, para quem passou por momentos complicados agora, principalmente na pandemia, que foi o meu caso, né, e foi o caso também de outras colegas, com problemas de ansiedade, produtividade, coisas do tipo, isso faz muita diferença. É um elemento, às vezes, esquecido na academia, mas faz muita diferença. Então, meninas, muito obrigada a quem esteve aqui o tempo todo, muito obrigada a quem colaborou também, porque a gente vem apresentar as pesquisas, mas a gente leva também muito conosco, né, para as pesquisas, para a tese, para os TCCs da vida, para as dissertações. Isso tudo enriquece os dois lados. Então, era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Gente, eu tentei ligar minha câmera, mas não está funcionando. Vocês estão me ouvindo? Que meu computador está meio ruim. Tá, beleza. Eu queria primeiro agradecer toda a organização, principalmente as meninas. Assim como a Victoria falou, é incrível, porque em nenhum momento, eu pelo menos, né, me senti nervosa, assim, né? Geralmente a gente fica muito nervosa e ansiosa e com medo de apresentar, ou com medo das possíveis perguntas, se vai dar conta ou não. E muito por conta dessa relação mesmo que foi criado, desde o primeiro e-mail, assim, dá para perceber o carinho que vocês tiveram em todo o desenvolvimento desse evento. Me sinto muito grata por ter participado dessa primeira edição. Quero estar nas próximas, seja como ouvinte, seja na organização, seja de novo como palestrante. Quero agradecer também todo mundo que participou aqui como ouvinte. Como o professor Jonas falou, todas as palestras, a gente sempre teve um público muito alto aqui, uma interação muito positiva que construiu demais. Eu acredito que todo mundo... Eu enviei texto, eu recebi texto, a gente teve essa troca muito interessante, criamos novas amizades, então o encontro, ele com certeza cumpriu com todos os seus objetivos e foi muito além, porque, como a Victoria falou, como todo mundo vem falando,
Eu acho que esse evento ele mostrou várias coisas que a gente pode levar para próximos eventos, inclusive para as próximas edições desse mesmo evento aqui. Foi muito legal poder participar, poder apresentar, poder assistir e poder ver que essa rede, ela existe, né? E ela é grande. A gente, às vezes, só não tem esse contato. Então, de novo, eu quero agradecer vocês pela ideia e por todo o carinho que vocês tiveram durante todo o desenvolvimento desse evento. Foi muito legal, muito bom mesmo poder participar. Para mim, a pesquisa foi muito enriquecedor. Todas as perguntas, todos os comentários, e eu tenho certeza que todo mundo que esteve aqui presente também se sente dessa forma. Então, novamente, parabéns e muito, muito obrigada pelo evento, que foi maravilhoso. Obrigada, Gabi. A gente abre para o público, né? Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A Rose colocou ali no chat, né, que é um grupo de mulheres trabalhando com filosofia analítica, metafísica, epistemologia e estética, no programa de pós-graduação, pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. Seria interessante que pudéssemos entrar em contato, né? Eu estou lendo aqui, porque depois não aparece no vídeo. Muito obrigada, Rose. E a Victoria também sugeriu, né, que a gente possa organizar uma lista de e-mails de interessadas, né, que migrem para o WhatsApp, onde a gente possa se organizar, mobilizar interesses de pesquisa. Sobre isso também a gente queria dizer que se a gente souber, né, desses grupos, a gente vai estar encaminhando e-mails, né, porque surgiram também essas questões. Teve dois dias que eu me lembro de conversar com duas moças, que estavam interessadas em criar grupos. Uma delas era da lógica, a outra eu acho que era da epistemologia, e elas já tinham um grupo de 3 colegas só, porque eram só em 3, né, na linha delas, na universidade que elas estavam. Não sei se elas estão aqui agora, né? Mas se a gente ficar sabendo que esses grupos estão se formando, a gente vai informando por meio do e-mail do evento mesmo. Isso, a Júlia. Tinha a Júlia e tinha outra moça de cabelo encaixado, esqueci o nome dela agora, e que estava nos últimos resquícios da lógica. Cacheado. Oi? É a Júlia, que é de cabelinho cacheado. Eu acho que eu não estava na hora, no momento, mas acho que ela falou de mim, dela e da nossa outra amiga. Aí é 2 de epistemologia e uma da lógica. É isso. Ah, sim, isso. Tem vocês 3 e outra moça. Então, se a gente ficar sabendo, né, a gente vai se juntando e passando essas informações para que a gente possa continuar se encontrando, né? Que não fique só aqui nesse mês, né? E a gente não se fale mais depois disso. E a gente consiga continuar trocando ideia. E obrigada, gurias, por tudo que vocês falaram. É muito importante. Era justamente isso que a gente queria fazer. E parece que a gente conseguiu, né? Não só para vocês, mas para nós também, porque a gente também conseguiu apresentar e compartilhar nossa pesquisa nesse ambiente confortável, saudável, seguro. E foi um prazer, né, organizar e estar com vocês. É muito gratificante mesmo. Se mais alguém quiser fazer alguma fala, vocês estão liberados para fazer. Posso fazer um comentário rapidinho? Pode falar. Obrigada. Já que você tocou nesse assunto de grupo, primeiramente eu quero parabenizar muito o evento. Infelizmente eu não pude estar em todos os dias, mas eu acho que vocês estão gravando, né, e vão disponibilizar depois. Tá bom, aí eu vou poder assistir as outras, porque eu não pude vir todos os dias. Mas foi muito interessante e foi muito reconfortante, assim, saber que tem tantas mulheres pesquisando tão bem na filosofia, sabe? Porque acontecem muitas situações, né, com a gente na sala de aula ou com colegas, homens, assim, e sempre rola muito de ignorar nossas falas, ou então não dar tanta credibilidade, coisas do tipo, né? A gente sabe muito bem como é passar por essas coisas. E sobre esse nervoso de apresentar em eventos, acontece até de apresentar em trabalhos, em sala de aula, né? Sente aquela intimidação por alguns colegas. Então, assim, são tipos de situações que deixam a gente se sentindo muito diminuída, e
eu acho que ver um evento desse tipo faz ver que a gente tem muito potencial, né? E, obviamente eu sei que a gente tem potencial, mas é muito bom ver isso, sabe? É bom ver na prática, porque parece que quando fica só na cabeça, assim, não adianta muito. A gente fica com um problema de autoestima que martela ali. Você sabe que aquilo não é verdade, você sabe que você é capaz, mas aquilo continua na sua cabeça, né? E essa questão de ter um grupo de colegas para estudar, amigas, né, desde a graduação, eu acho que fortalece muito também, sabe? Eu acho que muda muita coisa, assim. E eu espero um dia poder participar de mais e mais redes, né, quando eu estiver na pós e tal, terminando o curso. E, enfim, é isso. Eu acho que isso tudo é muito bom. Obrigada. De nada, Milana. O Ederson colocou ali um aviso, né, de que vai ficar todas as palestras no canal do NELF, então se inscrevam e, como é que é? Assina o sininho, não é? Assina o sininho. Se inscreve no canal e alguma coisa sininho. Ativa o sininho. Mas o que eu ia dizer sobre a fala da Milana é que, sim, né, a gente sente 2 vezes mais pressão para falar as coisas, porque se homens erram, eles estão só errando. Eles têm direito de errar. Nós não temos o direito de errar, porque se a gente não erra, a gente é incompetente, não estou suficiente, etc. Isso acontece e a gente não pode dizer que não. Em muitos lugares é muito, muito tenebroso, tem muitos relatos muito, muito difíceis, né? Então, que a gente realmente possa se unir até para, não só para falar sobre pesquisa, mas sobre o quanto é difícil sobreviver nesse tipo de ambiente, né? É muito duro quando se passa por esse tipo de situação, né? E, então, procure ajuda, se necessário, né? Não só amigas, né? Mas ajuda especializada, porque muitas vezes é muito difícil, né? E a gente não precisa passar por isso sozinha, né? Por isso essa rede, por isso que a gente fala em procurar ajuda especializada também. Isso é muito importante para sobreviver num ambiente difícil, né? É importante destacar isso, eu gostaria de destacar isso. Obrigada, meninas, pelo excelente evento. Só agradecer mesmo. E vamos manter contato, ok? Tem um seminário de alunos do PPGLM que está com inscrições abertas. Se vocês quiserem se inscrever, participar, submeter o resumo, está aberto até dia 31, lá do programa de pós-graduação Lógica e Metafísica da UFRJ. E parabéns e obrigado. Obrigada, Rose. Bom, eu acho que é isso, né? A Natália acho que está apresentando alguma coisa. Bem minha. Lê, Jéssica, pra gente. Jéssica me apresentou esse poema, eu achei a coisa mais linda do mundo. Menina, tá muito pequeno, não vou enxergar direito. Deixa de ser difícil. É sério, tenta aumentar. Não enxergo muito de longe. Eu não sei mexer em tecnologia, essas coisas do demônio. Foi? Aumentou? Tá. Da Rupi, né? Sim. Diz o seguinte, o nome do poema é Legado, e diz que me levanto sobre o sacrifício de 1 milhão de mulheres que vieram antes e penso, o que é que eu faço para tornar essa montanha mais alta para que as mulheres que vieram depois de mim possam ver além. Gosto bastante da Rupi. E é isso, né? Palmas. Parabéns. Pois é, o Meet tem esse defeito que não tem palminha virtual, né? Como o Zoom. É verdade. Então, encerramos por hoje.
Muito obrigada, pessoal, a presença de todos, por todas as falas. A gente vai dormir tranquilas, a gente vai comemorar, provavelmente beber, agora que acabou o evento a gente pode beber, né? Não tem mais preocupação. E até breve, né? Continuamos nos comunicando aí pelas redes sociais, pelo e-mail, enfim, sextou com chave de ouro. Vou ficar com saudade de vocês, pessoal. Não chorem, nos encontraremos. Tchau, Eu vou meninas. encerrar a Abraço. gravação. Obrigada. Nada, obrigada.